Pô, imagina aí, proibir um jogador de deixar o planeta Terra ou dar a ele 2 noites de festa por semana por contrato. Ou então, mais bizarro ainda, obrigá-lo a comer algo nojento para ganhar os torcedores. Cara, isso tudo aconteceu e hoje a gente vai explorar as 10 cláusulas mais bizarras da história do futebol. Pô, a gente vai começar com algo inesperado que foi imposto por jogador Spence Pior. Um cara que simplesmente jogou no New York City, Leicester City e Manchester City. O cara jogou em todos os cities possíveis. Até que em 2001, o cara simplesmente fechou com o Cardiff City, lá do país de Gales. E aí vem a parte mais maluca. O dono do clube, o empresário Sam Rahman, queria que o time tivesse simplesmente a cara da cultura inglesa. E o resultado disso, ele botou uma cláusula que obrigava Prior a comer cérebro e órgãos de ovelha. Sim, tu não ouviu errado, é simplesmente isso. O cara queria que ele simplesmente comesse cérebro e órgãos de ovelha. Pô, mas não parou por aí não. Ele também tinha que ter contato físico com o animal. O presidente dizia a seguinte frase: se ele não tiver uma relação com as ovelhas, ninguém vai confiar nele aqui. Pô, agora imagina o cara falar isso, cara. Porra, pra torcida, o cara tem que simplesmente comer cérebro e órgãos de ovelha pra ganhar o coração da torcida, senão ninguém vai confiar nele aqui, tipo. Pô, cê é louco. Agora imagina a reação da imprensa quando saiu essa história. Cara, simplesmente todo mundo ficou chocado. E o pior é que o Rahman ainda ofereceu pra ele escolher entre 2 ovelhas, chamado Dolly e Mimi. E ele até deu uma inflável pra ele treinar a técnica. Bizarro demais, cara. Pô, e a esposa do cara ficou simplesmente revoltada. Mas no fim das contas, o cara simplesmente aceitou e fechou 3 temporadas com o Cardiff City. Pô, e pior que esse cara é desse jeito, ele já tinha feito isso pra outro jogador. E ele fez isso com o jogador Dan Hudson. Que se ele fizesse 20 gols, ele poderia escolher entre ganhar uma Ferrari ou um camelo vivo. Cara, imagina isso, cara. Tu ganhou um camelo ou uma Ferrari. Esse cara é simplesmente maluco. Pois, tem cláusula bizarra, também tem cláusula estratégica. A do Messi lá em 2017, sem dúvidas, é uma das mais estratégicas do que eu já vi. O contrato do Messi estava acabando lá em 2017, mas ele tinha uma cláusula relacionada à independência da Catalunha. Na época, o clima político tava pegando fogo lá na Catalunha. Tinha até rolado referendo, tipo, pra separar a região da Espanha. A Catalunha se separar da Espanha. Pô, e aí vem os questionamentos do Messi, tipo, se a Catalunha se separar, o Barcelona vai continuar jogando na Liga, vai continuar jogando na Champions? O Messi simplesmente não quis arriscar. Então o Messi pediu pra colocar no contrato dele: se o Barcelona ficasse fora das grandes ligas, La Liga, Premier League, Serie A ou Bundesliga, ele poderia sair simplesmente de graça para qualquer clube do mundo. Pô, isso aí não é nada mal, né? Agora pensa comigo, você imagina o Barcelona jogando na Premier League? Tá maluco, isso ia ser uma loucura do tamanho do mundo. Pô, o cara foi escolhido lá da Espanha, não vai mais jogar La Liga, vai pra Premier League. Cê é louco, imagina o Messi na Premier League. Eu acho que o Messi faria muitos gols na Premier League. E vocês, o que vocês acham? Deixa aí embaixo. Pô, mas agora a gente precisa falar de um cara que além de gols ficou famoso por simplesmente morder adversários. E a gente tá falando de Luis Suárez. Com certeza vocês lembram da Copa de 2014 aqui no Brasil, mas quem não lembra, eu vou simplesmente relembrar. Ele simplesmente mordeu o Chiellini. Sim, cara, é isso. Pô, e o detalhe é que isso não foi a primeira vez. Antes, ele já tinha feito isso no Ajax e depois no Liverpool. A FIFA, depois daquela Copa, não perdoou. Foram 4 meses de suspensão dos gramados e mais 9 jogos sem poder vestir a camisa da seleção uruguaia. Cara, a FIFA não perdoou e botou com força no Suárez. E aí logo depois dessa confusão, o Barcelona foi lá e simplesmente contratou o Suárez. E começou a circular um boato que parecia piada, que o contrato dele tinha simplesmente uma cláusula anti-mordida. Basicamente, se ele mordesse alguém de novo, poderia levar uma multa gigantesca, que falavam ser de até 3 milhões de euros. Imagina o cara perder 3 milhões de euros por morder. Cara, com certeza o Suárez não ia arriscar. Pô, e até o próprio Suárez tentou justificar isso, dizendo que morder era como uma reação à pressão, que cada um extravasa de um jeito, e que no caso dele acontecia assim, ele simplesmente tirava a pressão dele mordendo os outros. Tá maluco, o cara é o Suárez. O presidente do Barça, o Bartomeu, negou que a cláusula existisse, mas ao mesmo tempo deixou no ar. Se tivesse, ninguém ficaria sabendo. Ou seja, nunca vamos ter certeza. O fato é que, real ou não, essa história viralizou e acabou entrando pro folclore do futebol. E o curioso é que depois que chegou ao Barcelona, ele nunca mais mordeu ninguém. Talvez a tal cláusula exista, né? Pois, tinha um cara que não podia morder de um lado, tinha um cara que não podia ficar sem festa do outro. E a gente tá falando simplesmente de Ronaldinho Gaúcho. Quando ele voltou pro Brasil em 2011, o Ronaldinho simplesmente falou pro Flamengo a seguinte frase: eu só vou assinar o contrato se tiver isso aqui. E o que ele queria era o seguinte: ter 2 dias na semana que ele poderia fazer o que quiser, ir pra festa, balada, o que ele quisesse. Mas no contrato ele queria isso. Cara, pô, e o Flamengo aceitou numa boa. Mas muita gente fala, e a imprensa brasileira fala que ele não só ia 2 vezes, como ia 3, 4 e até 5 vezes.
Pô, e com o passar do tempo, o Flamengo tinha problemas para pagar o salário do Ronaldinho e o Bruxo só passou 1 ano e 5 meses no Flamengo. E ele se retirou do Flamengo. Mas essa cláusula bizarra é simplesmente a cara do jogador. Pô, Ronaldinho é cheio de rolê aleatório e esse é só mais um que você descobriu. Pô, já que estamos falando de jogadores com vida fora de campo um pouco agitada, não dá pra deixar de lado o Mário Balotelli. O cara é simplesmente uma coleção de histórias inacreditáveis. Pra vocês terem uma ideia, quando jogava no Manchester City, antes de um clássico contra o United, ele conseguiu simplesmente incendiar a própria casa. Mas como que ele incendiou a casa? Soltando fogos de artifício pela janela com os amigos. Pô, isso já dá pra resumir bem o Balotelli, mas o que vem por aí é muito pior. Ele teve problema com o adversário, companheiros, treinadores e teve o carro rebocado 27 vezes. Aí você pergunta o motivo, por que ele teve o carro rebocado 27 vezes? Porque ele simplesmente estacionava errado. Então, quando ele voltou ao Milan em 2015, o clube decidiu que precisava colocar ordem. E a solução era simplesmente criar um manual de conduta no contrato dele. E não era qualquer manual, era inspirado no código da Força Aérea Italiana, só para você ter ideia do tamanho do Balotelli. E as regras incluíam isso: nada de fumar, nada de balada e nada de penteados ou roupas extravagantes. Pô, esse último aí eu não concordo, de roupas e penteados não, cara. O cara tem que simplesmente ser o que ele é. Balotelli até topou assinar, mas na prática ele continuou sendo Balotelli. Foi flagrado dirigindo quase o dobro do limite da velocidade e até fumando no banheiro de um trem, quebrando as regras na cara dura. Dentro de campo também não rendeu, e o Milan logo cortou relações. Moral da história que a gente tira é que às vezes nem um contrato mais rígido consegue mudar certos atos. Quando o cara tem que errar, o cara erra, e o Balotelli foi um desses. Pois já que tem jogador que não segue regras, tem cláusulas que são simplesmente malucas e a gente só acredita porque realmente existe. E lá em 1996, o Bielefeld tinha acabado de subir para a Bundesliga e contratou esse atacante alemão. E ele, que não é bobo nem nada, pensou logo no futuro. Ele pediu uma cláusula bem inusitada. Ele queria ganhar uma casa por cada temporada que jogasse pelo clube. O contrato dele era de 3 anos, então na cabeça dele ele tinha simplesmente 3 casas. O cara, né, tô surfando por ganhar 3 casas de boa. O clube, numa boa, aceitou e no fim da primeira temporada entregou a primeira casa. Só que era uma casa simplesmente feita de quê? Eu duvido vocês adivinharem. 3 segundos. Era uma casa de Lego. Sim, uma miniatura de 20 centímetros. Pô, parando pra pensar, os caras cumpriram o contrato, né? Deram uma casa pra ele. Ele não falou que era uma casa grande, uma casa enorme, uma casa de morar. Disse que era uma casa. E os caras entregou uma casa de Lego. E o mais incrível nisso tudo é que nos outros 2 anos eles repetiram a mesma coisa. 3 temporadas, 3 casas de Lego. E claro que o jogador ficou putaço. Ele não achou nem um pouco engraçado e simplesmente processou o clube. No final das contas, isso aí rodou muito tempo na justiça e no final eles fizeram um acordo. Agora a gente vai falar sobre o Liverpool. O Liverpool simplesmente fez uma vingança muito grande contra o Arsenal. O Liverpool tem uma história muito boa. Tudo começou em 2013, quando o Arsenal tentou contratar o craque deles, o Luís Soares. Eles descobriram que o contrato dele tinha uma condição. Se chegasse uma proposta acima de 40 milhões de libras, o Liverpool seria obrigado a informar o jogador. Então, o Arsenal, sabendo disso, fez a proposta de 40 milhões e 1 libra. A ideia dos caras do Arsenal era simplesmente a seguinte: não, a gente vai fazer essa proposta de 40 milhões pro Soares saber que a gente tá atrás dele, porque era obrigatoriamente o Liverpool tinha que falar pro jogador, no caso o Soares, que tinha uma pessoa atrás dele. E, pô, pra deixar aquela pulga, né? Eu vou pro Arsenal ou não, eu fico no Liverpool. Aí, o Liverpool simplesmente não só recusou, como o dono do clube soltou um Twitter dizendo a seguinte frase: o que vocês acham que eles estão fumando lá nos Emirates? Tipo, debochando do Arsenal. Os caras são simplesmente doidos. Pô, mas o Liverpool não deixou barato. E 2 anos depois, quando contrataram o Bobby Firmino, o homem do sorriso mais branco do Brasil e do mundo, no Liverpool não esqueceu dessa história. E eles se vingaram do Arsenal colocando uma cláusula proibindo a venda do brasileiro especificamente para o Arsenal. Eles podiam vender o Firmino para qualquer outro clube do mundo, menos para o Arsenal. Que isso, cara? Isso é totalmente um absurdo. Os caras se vingaram, os caras levaram muito pro coração isso. Oi, agora se tem um jogador que tinha cláusula específica por causa de medo, esse cara era Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp era um craque absurdo totalmente. Frieza, técnica, uma lenda do Arsenal e pô, da Holanda inteira. Mas ele tinha um problema, ele não pegava aviões. Sim, é isso mesmo, ele não viajava de avião. Se tem um jogo que precisa de avião, tchau, eu não vou viajar.
E tudo isso começou porque ele levou um susto em 1994, indo para a Copa do Mundo dos Estados Unidos. Durante o voo, o motor do avião parou por alguns segundos, e isso marcou demais o Bergkamp. E ele falou para ele mesmo: eu nunca mais vou voar de avião. E quando ele foi assinar com o Arsenal lá em 1995, deixou bem claro: eu não vou jogar partidas que a gente precise de avião. Tipo, dá pra ir 1-2 horas de carro, eu vou jogar, mas se for de avião, eu não vou. O clube aceitou, mas reduziu o salário dele, né? Já que ele ia perder praticamente muitos jogos fora de casa. Ele ia jogar só em casa ou então regiões ali próximas. E um caso famoso foi a final da Champions League 2006 contra o Barcelona. Wenger pediu de todas as formas para ele viajar com o time. Bergkamp imediatamente recusou e foi de carro até lá. Ele chegou lá, mas chegou exausto e acabou nem entrando em campo. O Arsenal perdeu aquela final por 2-1. Isso rendeu até um apelido pra ele: o cara que não viajava de avião. Que isso, cara? O cara não viajava. Pô, agora se o Bergkamp tinha pavor de avião, Samuel Eto'o simplesmente amava. Lá em 2011, no auge da carreira dele, depois de ganhar tudo no Barcelona e na Inter de Milão, ele surpreendeu todo mundo ao assinar com o Anzim Makhatchaka da Rússia. Não sei falar isso não, mas acho que é assim, Anzim Makhatchaka. O clube era do bilionário, pior ainda de falar, Suleiman Krimiov. Acho que é assim que fala também, que queria transformar o time em uma potência mundial, mais ou menos o Al-Ahly, o Al-Nassr, o Al-Hilal. Esses caras que querem impor um negócio aí, não, meu time aqui nessa região vai ser muito forte, mas dura muito pouco. Eto'o topou, mas com uma condição especial: ele não queria morar no Daguestão, ele queria morar em Moscou, a 1.600 km de distância do local do clube. E para isso, ele exigiu um jatinho particular à disposição para ir e voltar dos treinos e jogos, e ainda usar para viagens pessoais, principalmente para a Itália. Pô, o bilionário não queria nem saber, simplesmente aceitou. E com isso, dentro de campo, o Eto'o entregou demais. Marcou mais de 20 gols em pouco mais de 50 jogos. Pô, mas o sonho durou muito pouco. Em 2013, o bilionário simplesmente queria cortar gastos e mandou todas as estrelas pra fora. Não queria saber de nada e tchau. E essas foram as cláusulas bizarras do futebol no mundo afora. E se você gostou desse vídeo, eu quero que deixe o like e deixe aí embaixo qual o próximo tema do vídeo. Tamo junto demais. É nóis, like, se inscreve, tamo junto.